Nos 2 primeiros minutos iniciais de Date Alive, já vemos shorts de calcinhas da irmã do protagonista. 2 vezes. Acho que isso já diz muito sobre o que estamos tratando aqui. Especialmente que nos primeiros 50 segundos são usados para uma explicação de como o universo se passa no mundo apocalíptico, e essa é a dualidade que torna Date Alive uma franquia curiosa. Sendo um harém com uma mistura de ideias conflitantes, o anime tem absolutamente tudo que você pode imaginar e muito mais. Ele, ao mesmo tempo que é épico e sério, ele tem uma premissa muito idiota. O roteiro é estranho e bagunçado, o pacing é lentíssimo, o resultado é um produto horrível e bem juvenil. E de alguma forma eu não deixo de ficar extremamente fascinado por isso. Eu sei que é ruim, dá raiva e vergonha de consumir. Só que eu detesto e aprecio essa propriedade ao mesmo tempo. São tantos elementos, tantos gêneros misturados que TED é a última coisa que você vai sentir aqui, independentemente do que você pensa sobre a qualidade. Pelo menos todo momento oferece algo e é interessante em algum nível. É um produto completo, com um universo grande cheio de elementos que promovem uma discussão. São inúmeros os aspectos interessantes em Date Alive, que honestamente são bons de se pensar. E é por isso que eu amo e odeio Date Alive. É muito ruim, mas uma parte de mim quer gostar mesmo sabendo que é ruim. Cada momento me faz pensar sobre o que eu vi, o que me faz estar engajado bastante para acompanhar até a 4ª temporada, que é a última lançada. Explicar o que torna Date Alive tão peculiar é difícil. A premissa parece uma loucura. Entretanto, é só o começo para você compreender até onde essa viagem vai. A fórmula é uma das coisas mais esculhambadas que você vai ver na sua vida. Existem espíritos que são garotas com poderes enormes. O protagonista Shido Itsuki tem a missão de selar os poderes delas. E para selar é necessário que ele tenha um encontro com cada espírito. A faça se apaixonar por ele e depois a beijar. Primeiro vai finalmente clicar na sua cabeça, então é isso que o título se trata. Encontros. Mas a reação em seguida é achar que isso não faz sentido e é uma ideia idiota. Mas espere, pois Date Alive não é apenas um anime de encontros, ele é um anime sobre absolutamente tudo que você pode imaginar. Tanto que chamar de harém é uma abreviação muito vaga e simplista e redutiva do que está apresentado. São tantos elementos e gêneros misturados que não tem como pensar que a ideia da sua criação foi quanto mais melhor. Temos lutas, guerra de facções, comédia, psicologia, drama, horror, piscinas, violência, referências bíblicas, fetiches e muito mais. Tudo isso surge do princípio de que cada garota que o Shido se encontra tem alguma complicação inicial e alguma gimmick. Os encontros têm um aspecto visual novel, onde começam a surgir 3 opções de falas em que o Shido pode falar, só que nunca as coisas vão acabar apenas com um encontro. Todo desentendimento do Shido com a garota da vez acaba num conflito épico. Começa básico com a Toka sendo um espírito que só sabe guerrear e depois vai evoluindo. O da Kurumi tem terror. A Miko tem música, Natsumi mistério, Origami viagem no tempo, pois viagem do tempo sempre dá certo, Mia criação de mangás e Mukuro viagem espacial. Após o problema da garota ser exposto, temos uma grande luta com Shido resolvendo o problema e selando os poderes de espírito delas através de um beijo. É uma fórmula que rapidamente você entende, entretanto não é chata nem repetitiva. As crises temperamentais de cada uma dos espíritos impede isso e as tornam extremamente difíceis de se aproximar e conversar. Pelo menos quando o assunto é criar situação onde tudo parece se voltar com o protagonista Date Alive até que faz um bom trabalho. Todo arco tem um ponto baixo antes do clímax, sabe, regras de roteiro básica que todo mundo conhece. Porém é satisfatório as resoluções, até porque é baseado numa light novel. Então é óbvio que cada arco tem que ter uma boa conclusão. O que cria um risco na história é o fator político envolvendo uma guerra entre múltiplas facções. Ratatoskir, que é a facção dos protagonistas e tenta salvar os espíritos. Aliás, péssimo nome. A ST, que são um monte de mulheres com armaduras voadoras e de batalha e que, por sua vez, trabalham para as indústrias DIN. Os verdadeiros vilões. Por consequência, você pode esperar um pouco de intriga, porém não o suficiente para ser irritante. E lutas, muitas lutas, envolvendo de tudo. Espíritos, armaduras, robôs, mechas, naves e
mais o que você pode adicionar. Cada espírito tem um poder super apelão que depois perde um pouco do impacto, já que após elas terem um poder selado pelo Shido, elas só conseguem manifestar uma parte do seu poder real. Você vai ver poderes overpowered como manusear o tempo, controle mental, um livro que sabe tudo sobre o mundo e um botão de insta-kill. É claro que no universo faz sentido elas serem tão fortes, e também faz sentido elas só poderem manifestar uma pequena parte desses poderes após serem seladas. Isso faz com que, independentemente de quantos espíritos o Shido captura, a força do time continua relativamente baixa. Se não fosse o caso, o anime já teria acabado com a Miko. Como isso é um harém, o foco está nas mulheres, e uns dois caras. É perfeito para você fazer sua listinha de waifus e a caracterização das personagens vai de Toka Yatogami, onde a inocência dela a torna uma gracinha adorável que me faz comemorar toda vez que ela aparece, a personagens absolutamente desprezíveis. Origami é muito insuportável com o quase abuso sexual que ela faz no Shido. E quando ela está em combate, ela age de uma forma completamente oposta, sendo uma doente por vingar a morte dos pais. Acho que já diz alguma coisa quando a Origami da outra linha temporal é muito mais simpática que a original. Somente depois no arco da Origami acabar que ela fica tolerável. As piadas de assédio deixam de ser ofensivas, apesar de eu ainda não gostar delas. A Miko tem a introdução menos empática de todas as garotas. Ela é arrogante, narcisista e racista, é impossível gostar dela. É por isso que eu comecei a gostar dela. Pois eu, quando odeio um personagem tanto, eu começo a criar empatia por ele. Não se preocupe, eu não fiquei completamente louco, isso só aconteceu depois do arco da Miko acabar. Entretanto, quem os fãs de Date Alive, ou DAO, como eu vou resumir a partir de agora, quem eles realmente querem ouvir falar sobre é a Kurumi. Eu não entendo porque adoram tanto ela. Tirando a excentricidade que, se formos pelos padrões de Jojo, isso ultrapassa qualquer razão. Meu problema com a Kurumi, fora a versão que eu tenho com qualquer coisa overhyped, é que é muito forçado o quanto ela é ignorada. Ela chega e é considerado o espírito mais perigoso. Sai matando pessoas sem ninguém saber. E tenta sugar a energia de uma escola inteira. Que, aliás, gosto como Terraço é praticamente a casa da Kurumi. A questão é que os nossos belos heróis acham que isso é uma prioridade menor do que uma viagem pra praia. Que coincidentemente acaba resultando na aparição de espíritos, pois caso contrário seria só uma viagem de férias. Pelo menos eles separam a viagem da praia para que não aconteça literalmente em seguida ao término do primeiro arco da Kurumi. Sabemos que a Kurumi precisa matar para reabastecer o poder dela, o poder de controlar o tempo, que aliás gosto como todo personagem caótico que faz tudo sozinho, tem que ter o poder mais absurdo. É claro que não poderia ser simplesmente uma espada gigante. Esse clichê é muito comum em ninjas. Sempre me incomoda como parte do mérito da personagem é devido a ela ter ganho na roleta dos poderes e não inteligência e sagacidade como a série tenta tanto te convencer que é. Kurumi até tem uma personalidade marcante, eu adoro como a dublagem japonesa dela tem uma das vozes mais únicas e bonitas, e em situações normais eu acharia a Kurumi boazinha. Só que do jeito que a história trata o plot dela, isso a faz decair muito na minha concepção. É mais que ela aparece pra fazer um alarde a cada 2 arcos e eu sou forçado a achar super épico e incrível toda vez que ela aparece, como se fosse um highlight que eu estivesse esperando há tempos. Peraí, é exatamente assim como os fãs veem ela? Então, vamos às minhas breves opiniões sobre todo o resto que tem alguma importância. Shido, considerando que é o famoso main character genérico trademark, ele é um dos melhores usos do estereótipo. Pelo menos o Shido nunca me deu muita raiva. Shino, indiferente. Kotori, levemente enojado com o incesto e o famoso incesto que tudo bem, pois eles são apenas meio-irmãos. Também não suporto tsunderes. Se isso fosse uma tier list, ela provavelmente ficaria no E. Kaguya, indiferença, a irmã esquecível. Yuzuru, contentamento, a irmã memorável. Natsumi, basicamente Shino, só que com alguma personalidade. Até que gosto da ideia dela. Nia, super divertida em todos os aspectos, segunda melhor depois da Toka. Mukuro, tem muitas peculiaridades legais, desde a personalidade, poderes, introdução e origem. Eu só não entendo como ela é a terceira waifu mais popular.
É o que eu diria se ela não fosse a minha terceira preferida, por grande coincidência. Detalhe o quão liberal eles são com as idades dos personagens que o Shido beija, indo de 13 anos a 30 anos. Eu suponho que você não deva questionar isso, porque as idades das personagens são todas meias confusas. Tecnicamente, o Shido já sai com a Touka enquanto ela tem apenas alguns dias de idade. Talvez na Light Novel tenha uma explicação melhor para essas questões sobre idade. De qualquer forma, acho que eu estraguei a magia da série, levantando um questionamento que claramente não querem que seja levantado. Como isso é um harém, todos os personagens se tornam unidimensionais por grande parte do tempo. Nenhuma surpresa, é só ver que a maioria dos arcos se foca em uma garota e... tirando uma ou duas, o resto fica praticamente de fundo. É inevitável, ainda mais com os arcos durando de 3 a 4 episódios. Quem se importa com a Shino no arco da Origami no final das contas? Ou até mesmo quem se importa com a Shino em 99% da história no final das contas? É compreensível esse desbalanceamento, enquanto ao mesmo tempo é frustrante. Você entende que a intenção é fazer um harém e para isso personagens antigos tenham que ser deixados de lado. Mas é frustrante. Pois você também nota que é um problema completamente evitável, já que muitas delas não vão ter real importância no plot. E obviamente, nem todas recebem tratamento igual. É impossível por mais que haja uma tentativa. E isso significa que só uma waifu preferida pode ser subutilizada. Isso não é um problema pra mim, pois estou com a Best Girl. No fim, as waifus são a razão da franquia. Basta você escolher a certa e torcer que ela não seja deixada de lado. Em aspectos técnicos existem vários pontos positivos e alguns nem tanto. Vamos começar pelo mais fraco. A animação não é nada de espetacular na primeira, segunda e quarta temporada. Porém, ela tem alguma personalidade. É bem única. Na quarta temporada em específico, que é feita pelo estúdio Geek Toys, cujo primeiro anime foi em 2018, podemos notar que eles se importam bastante com a franquia, do mesmo jeito como um estúdio como o Ufotable se importa com a sua franquia multimilionária. Já a terceira temporada é bem porca. Os fãs condenam a DC Staff pelo incrível desrespeito a essa grande obra-prima, e eu entendo essa frustração, só não me importo bastante considerando que estamos falando de Date Alive. Nesse quesito de animação, eu ainda prefiro a primeira ou a segunda temporada, que tem personalidade e ao mesmo tempo não abusam muito do CG como a quarta temporada abusa. Assim como elas mantêm um estilo artístico inalterado. Assim que a franquia foi para Geek Toys, ela teve uma leve alteração no estilo artístico. Não é uma mudança brusca, é quase imperceptível, mas os personagens parecem levemente mais sérios e menos cartunescos. O que me leva a um grande ponto positivo de Doll, que é o estilo artístico inicial usado nas light novels, jogos e no anime até a terceira temporada. As artes eram feitas pela Tsunako, que é uma character designer de múltiplos projetos. O mais popular sendo Hyper Dimension Neptune, uma série de jogos que é bem similar a Date Alive em quesito de ser inconsistente, ambicioso e falho. É até catártico como ambos têm o mesmo character design. Ela também faz o character design para grande parte dos jogos da Compile Hearts. E de vez em quando ela faz para coisas que não são jogos. Como, por exemplo, o anime da temporada atual, Engage Kiss. Uma menção extremamente desnecessária, pois eu tenho certeza que isso vai datar o vídeo muito rápido, considerando a qualidade e memorabilidade desse projeto. É trágico como nenhuma das obras que ela presta às suas artes é realmente muito boa. Por exemplo, eu sabia que Engage Kiss ia ser ruim por causa que tem a arte da Tsunako. Agora falando um pouco mais sério, apesar desse desdenho que eu fiz, o estilo artístico da Tsunako é verdadeiramente um dos meus preferidos. Date Alive tem alguns dos melhores designs dela. Existe algo muito agradável nessa estética. O fato dela desenhar para obras cheias de waifus também ajuda a ser facilmente identificado. Se um projeto tem arte feita por ela, com certeza o meu interesse já tem. A soundtrack é provavelmente a mais memorável que eu ouvi de um anime lançado depois de, sei lá, Madoka Mágica. É raro eu ficar reparando em músicas de fundo, muito menos eu indo atrás da trilha sonora. A menos que eles me deem uma impressão muito forte. E mesmo assim, a maioria dos animes só tem uma ou duas músicas que você se lembra. Date Alive tem várias. Provavelmente o fato de ter 48 episódios, 2 ovas, um spin-off e um filme ajude bastante a ficar marcado na sua cabeça. Só que não é como se a trilha sonora fosse boa apenas por isso. Sem brincadeira, o motivo para eu ter começado a assistir Date Alive foi porque eu vi um vídeo do Watchmojo, sim, grande canal, e numa das partes do vídeo tocava Rhapsody Rage, um dos temas da Kurumi. 大した回復能力です
Depois disso, eu sabia que eu tinha que assistir de onde vinha aquela grande obra de arte. A melhor forma de descrever a soundtrack de Date Alive é experimental. As músicas querem te passar sentimentos e são bem ambientais. E é por isso que são tão boas. Até mesmo a dublagem me deixa consistentemente impressionado. Muito por causa que as seiyus têm que ficar trocando de tom pro mesmo personagem, dependendo da forma que eles estão, devido a toda essa mistura de vários gêneros. Em várias das personagens tem muitas transformações. As seiyus da Toki e da Origami têm que fazer 3 tons diferentes para a mesma personagem. A da Origami, particularmente, faz um excelente trabalho. E vou citar novamente a seiyu da Kurumi, que também é muito boa. As vozes ficam na cabeça mesmo sendo outra língua que você não sabe. Até então eu tenho dito que Date Alive é ruim e eu não exatamente expliquei porquê. Apenas citei algumas coisinhas. O que causa a decadência do projeto inteiro é a história e o fanservice. Fanservice é esperado de um harém. Isso não muda o fato de eu não achar todas as cenas de fanservice vergonhosas. Tem momentos que parece que estamos quase cruzando as margens para um hentai. Eu murmuro sozinho após ver tamanha criatividade em fazer cenas que se esforçam em ser uma mais estúpida que a outra. A pior cena que nunca vamos esquecer é na segunda temporada, com as irmãs gêmeas Yamai brigando para ver quem é melhor seduzindo os machos alfas. E tem uma piada delas usufruindo os brinquedos do Shido sem consentimento. O humor e as tentativas de fanservice são a definição da palavra cringe. Eu poderia ficar aqui mencionando exemplos e mais exemplos de momentos ridículos. Você fica com a sensação de que não quer que ninguém saiba que você está assistindo isso. E não porque o conteúdo é hardcore, e sim por vergonha. A piada da menina que só sabe falar Majihikwa é legalzinha. A piada do Shido fazer algo tarado sem querer com as garotas e todo mundo começa a chamar ele de hentai, sendo que tudo não passava de um terrível e hilário acidente. É tão ruim que me faz ter raiva de todo o resto. Só bots devem gostar de qualquer variação dessa piada em qualquer anime que seja. Ainda há alguns momentos em que eles usam essa estupidez extrema a ponto de que fica realmente engraçado. Por exemplo, a Ellen Dadin. Ela é uma personagem extremamente séria, o braço direito do vilão principal. A wizard mais forte do mundo que é capaz de matar espíritos sozinhas. E aí fazer a piada dela num desenho na areia em cima do amigo do Shido. Isso é estúpido e ilegal. Pelo menos mostra a bela capacidade de mudar a seriedade das personagens sem que a situação pareça deslocada. Em geral, são esses os fanservices que você vai ver. Muita coisa implícita, em cenas que tentam despertar um fetiche seu. A ideia em si é mais pesada do que é realmente mostrado. É estranho, pois apesar do fanservice ser um grande problema, não é como se existisse muito o que falar. Então vamos para um tópico bem mais interessante, que é o plot. Sim, ele é importante. Ele é bem falho e ao mesmo tempo ele desperta curiosidade. Claro, todo anime após você ver 2 vezes, como eu fiz, você vai acabar achando muito mais conteúdo. O que não tira um mérito da complexidade da história de Date Alive. E aqui vem spoilers. Spoilers até o final da 4ª temporada. Eu tentei evitar mencionar alguns personagens até agora, então segue 1 minuto na tela para você pular. Dica muito importante, não veja qualquer fanart ou foto de perfil de Date Alive na internet. Essa galera não perdoa nos spoilers. O rumo da história é muito interessante. O mistério sobre o vilão em particular me chama atenção. Vamos falar primeiro do que me irrita para depois falarmos da parte legal. Para variar, é claro. Pois eu te prometo que a primeira coisa que você vai sentir é irritação quanto ao vilão. O plot é estendido artificialmente em proporções ridículas só para você chegar na parte legal. Somente na 2ª temporada nós somos introduzidos à indústria Dean, no arco das irmãs Yamai. O vilão principal, Isaac Westcott, manda a sua subordinada Ellen para descobrir a identidade e, mais importante, capturar a Toka. A Ellen não consegue, mas para o Westcott a operação foi um grande sucesso, pois eles confirmaram que a Toka era realmente o espírito Princess. É o típico, demos um passo dentre 1 milhão do nosso plano maligno convulsionado. Agora fique esperando que a história se sinta com vontade de te contar as perguntas que deveriam ter sido respondidas há muito tempo.
Essa não é uma desculpa da história para preservar o status quo. Não, acredite, telespectador. Tanto que somente no começo da 4ª temporada descobrimos um pouco do porquê o Westcott vai atrás dos espíritos. Gosto que o primeiro espírito que o Westcott absorve é justamente o que tem o poder invertido mais apelão. O Beelzebub da Anya. O primeiro poder selado pelo vilão tem o poder antagônico mais conveniente disponível a ele naquele momento. Eu suponho que isso era até necessário para compensar os 7 espíritos do Shido, mesmo que ele só consiga manifestar quase nada dos poderes de cada uma delas. Ainda assim é quase nada vezes 7. Então o vilão precisava ter algo para poder acompanhar os heróis. O Beelzebub também é relevante para o segundo arco da Kurumi poder acontecer com o nível de grandiosidade que ele quer tentar passar. Se você teve paciência de chegar tão longe, ou seja, no episódio 3 da 4ª temporada, finalmente você é muito gratificado com a revelação das intenções do Westcott. Então, acontece que cada espírito tem uma forma inversa, que na verdade é a forma original dos espíritos, mas que tiveram que ser transformadas para serem controladas por hospedeiros humanos. O Shido tem o poder de selar a forma regular. O Westcott tem o poder oposto, de selar as formas inversas. É um avanço pequeniníssimo. Porém, o que eu quero mostrar realmente é que houve um planejamento do tema central desde o começo, a ponto de que o fim tivesse total sentido com o começo. Apesar dessa ser uma história serializada, não há ocasiões onde parece que os eventos não foram planejados desde o início. Ou até mesmo que houve intervenções editoriais. Não é algo que você nota de primeira. Ainda mais quando isso é um harém acima de tudo. Novamente, eu não li a light novel, contudo, até o que foi exibido pelo anime. Eu sinto que, no mínimo, a resolução final vai ser satisfatória. Eu espero, pelo menos. Às vezes, eu não sei se o mistério é super intrínseco ou se a duração o faz parecer mais complexo do que realmente é. Apesar do meu negativismo, eu acredito que tem alguma substância aqui, mas o fato de não existir muitos spoilers em 48 episódios torna a segunda resposta a mais provável. Alguns diriam que Date Alive é rushado em vez de arrastado, pois corta muitas coisas das light novels, o que é sempre algo engraçado, quando a história original é arrastada, mas a adaptação rusha essa história arrastada. Isso acontece principalmente na 3ª temporada, onde o livro 12 é reduzido a um episódio. Eu fiz questão de ler todo esse livro, pois, mesmo ele sendo cortado, não é como se o episódio tivesse me convencido que os acontecimentos não passavam de um filler glorificado. O livro 12 é um arco inteiro onde o Shido perde o controle devido a absorver o poder de tantos espíritos. É questionável o quanto isso realmente era necessário, ainda mais quando o final obviamente irá resultar no status quo. Mas o episódio do anime faz questão de excluir as partes mais interessantes nele, como os laboratórios secretos da Dean, a briga entre os acionistas da Ratatoskir, ou o envolvimento da Phantom. Simplesmente excluíram as melhores partes. Ah, é verdade, eu ainda não falei sobre a Phantom, que é o espírito que dá os poderes para os outros espíritos. Que depois é revelado que o nome dela é Miu Takamiya. Eu gosto da revelação que a Miu é a Reine, já que eu sempre gostei da Reine. Uma personagem que era um dos membros de fundo da equipe da Ratatosk. O design dela é muito bom e sempre me pareceu um desperdício por ser usado num personagem sem muita importância. Talvez seja por isso que ela tem um design sutilmente melhor do que o resto dos coadjuvantes. Os foreshadows são bem implementados. No primeiro episódio tem dicas de coisas para desvendar um mistério do final da 4ª temporada. É absurdo o nível de planejamento que houve. Em suma, Date Alive consegue ser muito bom e muito ruim ao mesmo tempo. Mas ele é tão bem pensado e ao mesmo tempo tão extremamente estúpido, com tudo tão bem construído, apesar de mal escrito. Eu não consigo repetir mais vezes o quanto Date Alive é conflitante. Date Alive é um lixo. É um lixo que acompanho com muita vontade, por ser muito interessante. Chega a ser uma guilty pleasure às vezes. É uma história que em alguns momentos é extremamente competente em criar um senso de uma lenda épica, com situações e vilões que realmente parecem perigosos, e mesmo assim ser completamente idiota em outros momentos como o fanservice. Apesar de ser frustrante, eu recomendo. É um universo muito rico e uma experiência única a se oferecer. Nem que seja para assistir e odiar. Pelo menos você vai ficar investido de alguma forma ou outra. E é isso que a faz uma franquia de quem a goste, realmente goste. E quem a odeie, realmente odeie.